Olá, hoje vamos falar sobre raiz quadrada de um número natural, nossa matéria aí do 6º ano. Mas antes de começar a falar de raiz quadrada, vamos lembrar aqui um pouquinho de multiplicação. Temos aqui 2 vezes alguma coisa deu 6. Pelo que eu multipliquei aqui? Qual o número que eu multipliquei para dar 6 aqui? Sabendo a tabuada, a gente pode se ver de cara que aqui deu 3. 2 vezes 3 deu 6. Mas se eu não souber a tabuada, eu pego 6, divido pelo 2, que vai dar 3. 6 dividido por 2 dá 3. Porque a divisão é a operação inversa da multiplicação. E a multiplicação, a operação inversa da divisão. Então aqui, 5 vezes alguma coisa deu 20. Se eu pegar o 20 e dividir pelo 5, eu vou achar 4. 4 vezes 5 vezes 4 deu 20. 7 vezes alguma coisa deu 14. Para saber esse número, eu pego 14, divido pelo 7, que eu vou achar 2. Aqui eu tenho 4 vezes alguma coisa deu 16. Se eu pegar o 16 e dividir pelo 4, eu vou achar 4 aqui. 4 vezes 4, 16. 2 vezes alguma coisa deu 4. 4 dividido por 2 deu 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes alguma coisa deu 9. Se eu pegar o 9 e dividir pelo 3, eu vou achar 3. 3 vezes 3 dá 9. No caso dessa multiplicação aqui, em especial, nós podemos perceber aqui, que os fatores se repetem. É 4 vezes 4, né? Os dois fatores são iguais. O fator 1 é 4 e o segundo fator é 4. Isso, então, é uma potenciação. O 4 é o número que está repetindo. O 12 aqui, que é o expoente, a quantidade de vezes que está repetindo, 2 vezes. Então, a gente fala que é 4 elevado à segunda potência. Ou mais ainda, nós falamos que esse 2 aqui tem um nome especial, a gente chama de quadrado. Então, é 4 elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Aqui, 2 vezes 2 é uma potência, é 2 elevado ao quadrado. E 2 elevado ao quadrado, o resultado dessa conta é 4. 3 vezes 3 também é uma potência, é 3 repetido 2 vezes, ou seja, 3 elevado ao quadrado, que é igual a 9. Nesse caso aqui, nós podemos fazer a pergunta da seguinte forma: qual é o número que, se eu elevar ao quadrado, vai dar 16? Esse número é o 4. Qual é o número que, se eu elevar ao quadrado, vai dar 16? É o 4, porque 4 elevado ao quadrado é 16. Qual é o número que, se eu elevar ao quadrado, vai dar 4? É o 2, porque 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Então fica assim: qual é o número que, elevado ao quadrado, é igual a 9? A solução já está aqui. A gente vai colocar aqui, 3 elevado ao quadrado é igual a 9. E essa pergunta a gente pode escrever da seguinte forma. Aqui. Qual é a raiz quadrada do número 9? A raiz quadrada do número 9 é igual a 3. Então, isso aqui a gente diz assim: raiz quadrada do 9 é 3. O nome dessa operação, que a gente tira uma raiz, no caso aqui a raiz quadrada, chama-se radiciação. Radiciação. Tá? Porque a gente tem a raiz quadrada, mas tem outras raízes. Tem a raiz cúbica, a raiz quarta. Mas, por enquanto, para nós vamos aprender a raiz quadrada. Mas é importante saber que temos outras raízes, tá? Mas, por enquanto, nós vamos fazer só a raiz quadrada. Agora, a raiz quadrada, assim como a divisão era a operação inversa da multiplicação e a multiplicação a operação inversa da divisão, a radiciação é a operação inversa da potenciação. E a potência também é a operação inversa da radiciação. Então tem aqui, potenciação e radiciação. Se eu falo que 4 elevado ao quadrado é igual a 16, então eu posso falar que o número que é elevado ao quadrado, que vai dar 16, é 4, ou seja, a raiz quadrada de 16 é 4. Se eu falo que 3 elevado ao quadrado é igual a 9, eu posso falar que a raiz quadrada do 9 é 3. Se eu falo que 7 elevado ao quadrado é igual a 49,
eu posso falar que a raiz quadrada de 49 é igual a 7. Essa é a nossa raiz quadrada. Agora, quais são os termos da nossa radiciação? Tem uns nomes aqui que a gente vai, às vezes, vai perguntar por eles e vocês vão ter que saber responder. Primeiro tem esse símbolo aqui. Esse símbolo chama-se radical. Depois eu vou ter aqui, ó, nesse espaço aqui, um número, né, que chama-se índice. Esse número aqui, ele pode vir aqui, ó, sem nada. Mas quando vem aqui em branco, eu sei que tem aqui. O índice aqui é o 2. Mas ele pode ser 3, pode ser 5, pode ser outros índices aqui. Mas quando não vem nada, é o 2, que é a nossa primeira raiz, é a raiz quadrada, tá? Quando não tem nada, a gente coloca a gente sabe que tem um 2 aqui, tá? Então o índice aqui fica aqui nesse espaço aqui. O número que vai aqui dentro chama-se radicando, que é o número que a gente está tirando a raiz. E o resultado da conta chama-se raiz. Então temos aqui, qual é a raiz quadrada de 25? Ou seja, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Porque 5 elevado ao quadrado vai dar 25. Aqui eu tenho o sinal, que é o radical. Aqui eu vou ter o índice. Como não tem nada aqui, a gente sabe que é 2. Não precisa colocar. Mas a gente sabe que está o 2 ali, tá? O 25 chama-se radicando. E o resultado da conta chama-se raiz. Vamos ver aqui. A raiz quadrada de 4 é o número que elevado ao quadrado vai dar 4. Que número é esse? O 2, porque 2 elevado ao quadrado é igual a 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, aqui, a raiz quadrada do 4 é o 2. E essas raízes quadradas que a gente tira aqui, a gente pode fazer uma representação geométrica dele. Como assim? Nós podemos fazer um desenho, uma figura que representa essa raiz quadrada. E no caso aqui, ela é representada por um quadrado. Um quadrado com 2 linhas e 2 colunas. Tá? Formando aqui 4 quadradinhos. E a pergunta é, qual é a medida do lado desse quadrado, de tal forma que ele tem aqui 4 quadradinhos dentro. Então, ele quer saber a raiz quadrada do 4. Raiz quadrada do 4 é igual, aqui eu tenho 1, 2 e aqui 1, 2. Aqui, a raiz quadrada de 25 é a mesma coisa que perguntou qual o número que elevado ao quadrado vai dar 25. Esse número é o 5, porque 5 elevado ao quadrado é igual a 5 vezes 5, que vai dar 25. Representando geometricamente, nós temos um quadrado com 1, 2, 3, 4, 5 linhas e 1, 2, 3, 4, 5 colunas, formando aqui um total de 25 quadradinhos. E a pergunta vai ser, qual vai ser a medida de cada lado desse quadrado, de tal forma que ele tenha 25 quadradinhos aqui? É a mesma coisa que tirar a raiz quadrada de 25. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 aqui desse lado e aqui 5 desse lado. Então, essas raízes quadradas que são exatas, né, que a gente fala que são exatas, tem um número exato dela, que às vezes vai ter algumas raízes quadradas que vai dar 2,14, 2,13, 5,25, tá? Essas raízes, elas não são exatas. Mas essas raízes exatas, né, como aqui, ó, raiz quadrada de 25 é 5, é o número exato. Então eles formam uma figura que é um quadrado, que a gente chama de quadrado perfeito. E nós temos aqui uma lista dos quadrados perfeitos para a gente, que vocês têm que aí estudar e guardar e saber eles para poder fazer outros tipos de cálculos mais para frente. Aqui, a raiz quadrada de 1 é igual a 1. Por quê? Porque 1 elevado ao quadrado é igual a 1 vezes 1, que é igual a 1. A raiz quadrada do 4 é igual a 2, porque 2 elevado ao quadrado é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. A raiz quadrada do 9 é igual a 3, porque 3 elevado ao quadrado é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. A raiz quadrada do 16 é igual a 4, porque 4 elevado ao quadrado é igual a 4 vezes 4, que é igual a 16. A raiz quadrada do 25 é igual a 5, porque 5 elevado ao quadrado é igual a 5 vezes 5, que é igual a 25.
Para aqui, vocês podem, né, guardar isso aqui e lembrar que isso aqui, ó, vai ser a medida dos lados do quadrado, né, ou a multiplicação que a gente tem que fazer para encontrar essa raiz quadrada aqui. É sempre um número multiplicado por ele mesmo, ou seja, um número elevado ao quadrado. A raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 elevado ao quadrado é igual a 6 vezes 6, que é 36. A raiz quadrada de 47, do 49 é 7, porque 7 elevado ao quadrado é igual a 7 vezes 7, que dá 49. A raiz quadrada de 64 é o 8, porque 8 elevado ao quadrado é igual a 8 vezes 8, que é igual a 64. A raiz quadrada de 81 é igual a 9, porque 9 elevado ao quadrado é igual a 9 vezes 9, que dá 81. A raiz quadrada de 10, de 100, é igual a 10, porque 10 elevado ao quadrado é igual a 10 vezes 10, que vai dar 100. Aqui, eu coloquei aqui alguns, né? Mas vocês podem continuar aqui testando. Por exemplo, se eu pegar 11 vezes 11, vai dar 121. Então, a raiz quadrada de 121 é 11. Se eu pegar 12 vezes 12, vai dar 144. Então, a raiz quadrada de 144 é 12. Se eu pegar 13 vezes 13, vai dar 169. 169. Deixa eu puxar para cá, peraí. 169. Então, a raiz quadrada de 169 é 13. Tá? E vão testando aí, fazendo até 20, né? 14 vezes 14, 15 vezes 15, 17 vezes 17, 18 vezes 18, 19 vezes 19, 20 vezes 20, para vocês poderem ver aí mais raízes quadradas, que vocês fazerem aí, estarem mais habituados com essa conta. Do mais, é só isso. Vamos treinar aí essa tabela de raiz quadrada. Vamos fazer outras, vamos testando outras aí numa calculadora, pode ser até numa calculadora, porque depois que a gente vê aqui, ó, 11, raiz quadrada de 121 é 11, porque eu já sei que 11 vezes 11 é 121, né? A gente vai memorizar isso aí rapidinho, ok? Então até a próxima, um abraço, tchau!